sul para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Se ele não invadisse o Brasil, ele não teria causado a guerra. Só que Dom Pedro II não se rende e, em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai, e forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. La Triple Alianza no quería saber absolutamente nada. Había que liquidar a Solano y lo que él representaba. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem duas opções: negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue, ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. 11 de junho de 1865, Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. Então o Paraguai vai ser um prisioneiro geopolítico do Porto de Buenos Aires, aliás, até avançado o século XX. A esquadra brasileira protege o Rio Paraná com 9 navios de guerra, totalizando 58 canhões e 2.000 homens. O Paraguai só tem um navio de guerra, mas improvisa e adapta outros 8 navios mercantes com bocas de fogo. Lopes conta ainda com 6 balsas chamadas de chatas. O formato dessas embarcações é uma vantagem, pois os canhões ficam no mesmo nível do rio e fora do alcance da artilharia brasileira. Foi mesmo um jogo de xadrez aquático ali, que o Paraguai fez a aposta errada e foi uma guinada nos rumos da guerra, né? 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada. O Paraguai prepara canhões na margem do rio e a ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. O Paraguai tinha que acertar 100% e o Brasil errar 100%. Então os navios estavam imobilizados, não tinha como se mover, e boa parte da tripulação estava dormindo. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado pelo ariete, uma antiga máquina de guerra usada para romper muralhas e fortalezas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. E embora o quadro seja maravilhoso, ele cheira mofo historiograficamente falando, né? Não foi assim que as coisas se passaram ali. Toda a história é fabricada. O Dom Pedro espertamente tentou fabricar a história brasileira, a sua versão oficial, que a gente continua acreditando até hoje, né? Saldo da Batalha do Riachuelo. O Paraguai tem 4 navios e 6 chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem um navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na Bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice Aliança se fortalece. O Paraguai invadiu e saqueou cidades brasileiras. E Dom Pedro II vai pessoalmente à Uruguaiana. Nadie, y mucho menos Pedro II, admitía de que la paz se hiciera
sin una humillación afrentosa hacia López. Solano Lopes, que agiu traiçoeiramente, ainda vai ser premiado ficando no poder depois de tudo. Não há mais volta. Dom Pedro II quer vingança. Quem vai invadir o Paraguai agora é o Brasil. Para completar o exército brasileiro, Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria, homens que se alistam para lutar no Paraguai. Então, além de tudo, é uma guerra lutada por ex-escravos, escravos libertos, indígenas e voluntários da pátria, né? Porque voluntários da pátria é uma piada sensacional, né? O próprio imperador se nomeia voluntário da pátria número 1. Mas todos esperavam que fosse uma guerra como tinha sido sempre, né? Durava alguns meses e aí acabava. Quando a guerra se estendeu, as condições difíceis, não tinha perspectiva de fim. Então aí realmente a resistência à guerra foi muito grande. E esses soldados iam sem nenhuma preparação. Iam para a guerra assim como bucha de canhão, porque eram muitos, podiam morrer. Quem quer ir a uma guerra que no significa nada, que nunca escuchó hablar de algo que se llama Paraguay, hay que colocarse en la mentalidad del pueblo de aquella época. Es lo que se llamaba, en castellano se llama carne de cañón. Que muitos desses voluntários da pátria não eram exatamente voluntários, vinham agrilhoados, né? Vinham presos e aí eram apresentados como voluntários da pátria. Muitos dos cativos eram vendidos para substituir o branco que não queria ir lutar. Quer dizer, do momento que você pudesse comprar um escravo que fosse lutar no seu lugar, estava bem representado. Se você manda um escravo para a guerra, não é preciso dizer como é que o escravo era tratado no Brasil. Qual é a disposição que esse escravo tem em morrer pelo Brasil? Na Argentina, um problema ainda mais grave. Os governantes de Buenos Aires ordenam a toda a população pobre que entre na guerra. En la resistencia del pueblo argentino a ir a la guerra del Paraguay, murió más gente aquí adentro que en el frente de batalla. A população das províncias mais afastadas se nega a ir lutar em nome do povo argentino. En ese momento histórico, no se puede hablar de pueblo argentino. Se puede hablar de diferentes identidades regionales, sanjuaninos, mendocinos, entrerrianos, etc. Porque no existe la conciencia nacional. De hecho, muchos hijos de hombres notables y de la burguesía se enrolaron. El hijo de Sarmiento, que era el vicepresidente, se enroló a los 21 años, murió en Curupaití. Sarmiento odiaba a los paraguayos y tuvo expresiones terribles, como exterminar ese pueblo. Creo que la guerra de la Triple Alianza no le hizo ningún bien a la Argentina, que más bien la cargó de vergüenza. 16 de abril de 1866. Com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio. O Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Comerciantes e mulheres acompanham a tropa oferecendo todo tipo de serviço. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. É fundamental em qualquer operação militar, seja no século XIX ou hoje, você conhecer o terreno que você vai agir. E não se conhecia o terreno. O acampamento militar fica na entrada do país, a 300 quilômetros da capital, Assunção, com uma imensidão desconhecida e pantanosa pela frente. Mas não se tinha um mapa do interior do Paraguai, devido ao isolamento paraguaio. Ninguém conhecia o que era o interior do Paraguai, só se conhecia Assunção. E é nesse momento que o Paraguai começa a montar sua emboscada. Está almoçando ali com os chefes o general Osório.
A tropa que está mais na frente começa a debandar, começa a correr para trás para conseguir algum apoio e aí tem a matança. Em 24 de maio de 1866, os paraguaios invadem o acampamento brasileiro. E tem início a maior batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Tuiuti. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início do confronto. Solano Lopes manda 3 tropas atacarem simultaneamente, uma frontal e 2 pelos flancos. E o Osório, que tinha essa capacidade de liderança, era muito admirado pela tropa. Ele está sobre um cavalo em meio a nuvens de fumaça, em meio a barulho de explosões, a gritos, a gente morrendo. Ele consegue mobilizar, mandar um batalhão para cá, outro batalhão para lá, com a visão militar, ou seja, esse batalhão vai e vai ser sacrificado. Ou seja, quase todos vão morrer. Agora, por que esse batalhão vai? Porque confia nele, confia na liderança militar. Então ele consegue distribuir e consegue reverter a guerra. Que o centro da resistência aliada vai ser os canhões da artilharia que estão colocados um pouco à frente do quartel-general. Tem que lembrar que a guerra é uma coisa selvagem. O sujeito vai matar o outro, ele não está filosofando. Ele está com ódio. Mas ali, morrendo no charco, morrendo no pântano, chafurdando, literalmente chafurdando, estavam povos e etnias que não tinham nada a ver com aquilo diretamente. Como resultado da Batalha do Tuiuti, o Paraguai perde 13 mil homens, o melhor de seu exército. Os aliados, juntos, perderam 4 mil homens. Mas não há motivos para comemorar. Setembro de 1866. O Brasil continua acampado em Tuiuti e o Paraguai se protegendo no quadrilátero em volta da fortaleza de Humaitá. O Brasil teve que lutar contra uma fortaleza que ele próprio tinha construído para os paraguaios, né? E que se sabia inexpugnável. A fortaleza de Humaitá é a grande proteção do Rio Paraguai. Para chegar em Assunção, é preciso passar por ela. Construída anos antes com a ajuda de militares brasileiros, a fortaleza é um complexo defensivo composto do forte, da igreja e o rio era cercado com grossas correntes de ferro para impedir a passagem de navios brasileiros. Mas a fortaleza de Humaitá não é o maior obstáculo que o exército brasileiro tem pela frente. Em todos os casos, a maior parte das mortes foi causada não em combate, mas foi causada por cólera, por doenças, fome
e frio. As condições dos hospitais militares são péssimas, desumanas, sem nenhuma estrutura. E brigas e indisciplina no acampamento são frequentes. Não há liderança. Dom Pedro II já está